Sejam todos muito bem-vindos ao canal História Militar Brasileira. Neste vídeo, vamos acompanhar um dos maiores confrontos da Guerra do Acre, o cerco da volta da empresa. Se você gosta do nosso conteúdo e quer ajudar a manter e melhorar o canal, considere fazer uma doação no Apoia-se, link na descrição. Antes de irmos para o campo de batalha, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações e dar seu like no vídeo. Após duas falhas tentativas de proclamar a independência do Acre perante a Bolívia, o movimento dos acreanos retoma o fôlego com o arrendamento do território para a empresa americana Bolivian Syndicate of New York City. O contrato firmado pelo presidente José Manuel Pando Solares, assinado no dia 11 de junho de 1901, previa a ocupação exploratória e militar da região por 30 anos. O tratado ignorava completamente o fato de que a população do Acre era, em sua grande maioria, composta por seringueiros brasileiros. A notícia do acordo revolta os acreanos, que novamente se mobilizam para evitar sua submissão, desta vez ao arrendamento internacional. Ainda assim, o maior fator das derrotas anteriores permanecia: a falta de profissionalismo e organização militar. Sondando a região por algum militar, os seringueiros encontram na figura do gaúcho José Plácido de Castro o seu novo comandante. Veterano da Revolução Federalista, Plácido havia abandonado sua carreira no exército após o conflito, partindo para o Acre no auge do ciclo da borracha. O convite de liderança foi prontamente aceito pelo gaúcho, ficando responsável pelo treinamento e planejamento estratégico do movimento. O comando conseguiu reunir em torno de 2.000 homens para seu exército, armados em sua grande maioria com rifles Winchester. No dia 6 de agosto de 1902, Plácido realiza sua primeira incursão militar, na cidade de Chapuri, dando início ao confronto armado contra as tropas bolivianas. No dia 18 de setembro, o comandante gaúcho é informado da aproximação de uma força inimiga em direção ao seringal da volta da empresa. Ele decide armar uma emboscada no local para surpreender os bolivianos, mas um traidor delata sua posição, e ali os acreanos sofrem uma grande derrota. As divisões acreanas se reúnem alguns dias depois, e Plácido prontamente determina uma reforma na organização das tropas. Houve também uma extensa troca de uniformes, substituindo a farda em tons de bege claro para um azul escuro, além de retirar todos os apetrechos metálicos e marcas de patente na vestimenta, dificultando assim a visualização dos soldados em campo de batalha. O movimento também recebeu a aderência de outro militar, o coronel Antônio Antunes de Alencar, quem trouxe consigo 100 homens armados para auxiliar no esforço de guerra. Tomando notícia de que os bolivianos do coronel Rosendo Rojas ainda estavam fortificados na volta da empresa, os acreanos decidiram investir novamente contra a posição. O ataque ficou marcado para o dia 5 de outubro, às exatas 10 horas da manhã, quando a guarda inimiga trocasse o turno. Plácido atacaria pelo flanco esquerdo, enquanto Alencar tomaria posição pela lateral direita do seringal. De prontidão, os quase 2.000 homens aguardavam um sinal para atacar. O coronel Alencar observa uma estranha movimentação de uma sentinela inimiga e ordena que um de seus atiradores o acerte, acabando assim com o fator surpresa e iniciando o combate de forma desordenada. Mesmo com um erro estratégico, os brasileiros conseguem tomar duas trincheiras inimigas a golpes de baioneta e facão. Após o sucesso inicial, o combate havia entrado em um impasse, pois os bolivianos construíram, pela primeira vez na história militar da América do Sul, um complexo defensivo de trincheiras com cercas de arame farpado. Outra vantagem dos inimigos era de que um de seus navios de apoio, o Rio Afuá, estava encalhado na margem oposta do rio. Os atiradores de Rojas transformaram o barco em um pequeno forte, fazendo fogo contínuo contra os soldados acreanos e impedindo qualquer movimentação. No dia seguinte, Plácido de Castro destaca um pelotão para tomar a embarcação e acabar com as defesas bolivianas no seu entorno. Dando a volta no seringal, a ação furtiva tomou de surpresa a pequena resistência e apoderou-se do navio. O cerco à volta da empresa estava completo. A situação do coronel Rojas se deteriorava a cada dia.
Debaixo de fortes chuvas, seus soldados tentavam buscar alimentos e água potável, mas eram recebidos a tiros pelos acrianos. Ao mesmo tempo, o coronel Alencar destacou alguns sapadores para abrirem trincheiras, na tentativa de alcançar as defesas inimigas despercebido, mas o lamaçal formado impedia qualquer rapidez nessa operação. No final do dia 12 de outubro, 7 dias após o início do cerco, o comandante gaúcho recebe a notícia de que os bolivianos estavam atacando as vilas da região do Baixo Acre, como forma de retalhar a batalha em curso. Na manhã seguinte, Plácido decide enviar um oficial prisioneiro para tentar negociar a rendição dos sitiados, e caso a resposta fosse negativa, organizaria uma grande carga sobre as defesas. Até no dia seguinte, 14 de outubro, o emissário não havia retornado, e os batalhões acrianos já se organizavam para o grande assalto. Poucos minutos antes do horário marcado para o ataque, surgem bandeiras brancas de dentro das trincheiras bolivianas, indicando o fim do confronto. Plácido de Castro e Antônio Alencar se encontram com o coronel Rojas, quem de imediato oferece sua espada para os brasileiros, em sinal de submissão na derrota. O comandante gaúcho nega a entrega e pede para que o oficial aguarde como recordação e sinal de respeito mútuo. Ao contrário do que esperavam, os bolivianos foram muito bem tratados pelos acrianos. O comando do movimento permitiu que todos os soldados inimigos casados pudessem voltar para o seu país, enquanto os solteiros foram levados como prisioneiros para Manaus até que o conflito se resolvesse, e os feridos foram levados para um hospital brasileiro improvisado. A vitória no cerco marcou a fase final da guerra. O último reduto dos bolivianos, em Puerto Alonso, seria batido no início do ano seguinte, encerrando os embates militares da Revolução e consolidando o domínio brasileiro sobre o território. O seringal da volta da empresa ainda prosperou muito após o combate, atraindo várias famílias de seringueiros da região, que acabaram por fundar uma povoação no local. Anos mais tarde, o antigo campo de batalha tornaria-se a nova capital do Acre, a cidade de Rio Branco.